Olá, muito bom dia, criativo e vendedor. Hoje eu quero trazer aqui, na verdade, uma pergunta e eu vou tentar respondê-la passo a passo para você entender bem por que você não precisa contratar um vendedor antes de organizar o teu negócio. Você não precisa contratar uma equipe de vendas ou pensar em montar uma equipe de vendas para vender para você se você ainda não é o seu próprio vendedor. E para começar essa história toda, eu quero começar pelo item 1. Qual é o item 1? Você consegue vender sim. Você que criou o teu negócio, que está começando agora, você deve ser o seu principal vendedor. E por que eu estou falando isso? Porque vender é de fato técnica. Eu sempre falo isso nos cursos, nas mentorias. Vender não é habilidade, vender não é um talento. É uma coisa inata, que já está com você, que já nasceu com você, e se você não está conseguindo vender é porque você não tem habilidade para aquilo. Você precisa entender que vender é sim muita técnica, exige obviamente muita prática, mas se você realmente estiver disposto, se você não se preocupar em pelo menos em se expor, em se apresentar, em sentar na frente do seu cliente para conversar, e se você também não tiver muita trava, muita vergonha, de repente de oferecer o teu produto, tá aí o motivo pelo qual você precisa investir tempo para fazer isso repetidas vezes. Se você tem vergonha, você precisa começar a fazer. Eu lembro que no começo, da minha agência, 10 anos atrás, o que me acontecia era que eu lembro até hoje, eu acho que eu lembro da sensação só de falar. Eu suava quando eu sentava na frente do cliente para negociar. Eu ficava rezando para ele não me fazer perguntas difíceis, aquelas que eu não conseguiria responder, E ao mesmo tempo eu ficava imaginando aquele cara, eu via que na verdade eu sentava não na frente do cliente, parecia que eu sentava na frente de um monstro, assim. Ele ficava com 10 metros de altura e eu ficava, cara, tomara que termine logo essa reunião, tomara que esse cara não fale nada que me comprometa, tomara que ele não faça pergunta difícil, tomara que isso acabe logo de uma vez por todas. Eu não tinha o perfil vendedor, eu acreditava de verdade que vender não era para mim, que vender, não tenho talento para venda, eu não quero ficar vendendo, eu quero ficar criando os meus sites, as minhas logos, identidade visual, cuidar da minha equipe, que é algo que eu gosto muito, de cuidar de times e tal. Então, vender para mim, ao mesmo tempo que eu era dono da agência, eu tinha que ir vender, eu e meu sócio, a gente fazia muito bem esse papel, mas eu ainda mais, porque a maioria dos clientes, eu mesmo que ia atrás e trazia os clientes, então eu tinha esse papel e eu tinha que ir. Então, eu não tive escolha. Então, se você tem hoje essa preocupação de, poxa, eu não tenho perfil, eu não sei se eu vou conseguir vender, não sei se eu vou conseguir passar segurança, a única coisa que você precisa fazer é ir. Você vai sentar na frente do seu cliente. Não gera expectativa que você vai fechar negócio ali na primeira reunião. Não gera expectativa que você vai se sentir super confortável, porque você não vai. Você vai suar, você vai ficar nervoso, você vai talvez às vezes não saber o que falar. Você vai pensar assim, caraca, e agora como é que eu convenço ele, de tirar ele do talvez para o sim? Como é que eu convenço ele que o que eu estou entregando para ele realmente tem valor e que vale a pena ele pagar? E a hora de eu falar o preço, meu Deus, o que eu vou fazer na hora de eu falar o preço do meu produto, do meu serviço? É melhor eu falar que é mais barato, Por que eu estou te falando isso? Porque isso já aconteceu. Momentos antes de falar o preço, eu pensava, acho que eu vou jogar o preço para baixo, porque aí, de repente, ele vai tender a fechar comigo, porque ele vai achar que é barato. E por várias vezes eu fiz isso. E, gente, de verdade, isso não funciona. Se você está achando que jogar o preço lá embaixo funciona, isso vai te deixar mais confortável, vai fazer a pessoa comprar de você ou não, esquece isso, que essa é tremenda mentira. Você está fazendo isso, eu fazia isso, para me confortar, porque talvez eu mesmo não acreditasse no produto que eu estava vendendo. Então, a mensagem que eu quero dizer para você aqui nesse primeiro ponto é isso. Não acredite que vender é talento, não acredite que vender é uma característica inata, acredite que é técnica, que você precisa sentar, que você precisa suar, que você precisa conversar com o cliente, que você precisa principalmente ouvir o seu cliente. 80% do tempo, 70% você vai ter que ouvir, porque é de lá que você vai tirar as principais informações para realmente fazer a sua venda. Então, se você tem essa barreira, se você tem vergonha, se você não se sente à vontade, esses são os motivos principais pelos quais você precisa sentar e enfrentar aquela realidade de frente. Porque você não vai contratar vendedores antes de você mesmo vender o teu serviço. Você não precisa disso.
E eu vou te explicar agora, em outro ponto, por que você não precisa disso. Eu anotei alguns pontos aqui para não deixar escapar, né? Vamos lá, você está começando a vender, você está começando a tua agência. Eu acabei de te falar que você mesmo precisa ser o seu vendedor para você entender como a cabeça do teu cliente funciona na hora de uma negociação, na hora de uma venda. E agora eu vou te explicar por que não é o momento de você contratar vendedores para a sua agência ou dependendo do tipo de negócio de marketing que você tenha, tá? Uma dica: comece simples, comece mais fácil. Mas, Leandro, como é que eu vou vender fácil se eu ainda tenho vergonha, se eu ainda tenho trava, se eu não consigo me expressar na frente do cliente, se eu não consigo sentar, se eu fico muito nervoso? Você vai procurar vender para pessoas próximas de você. Leandro, mas como assim? Eu vou oferecer para minha família? Sim, se eles tiverem um negócio, se você achar que eles têm possibilidade de ser um potencial cliente seu, eu acho que você deve fazer isso, vai ficar muito mais à vontade. Tá? No início pode soar estranho, pode parecer estranho para você, mas você, quando você oferece alguma coisa para alguém que você já tem intimidade, que você já conhece, você pode se surpreender com o resultado, porque você com ele já tem um outro relacionamento. Você já rompeu a barreira da confiança, você já rompeu a barreira ali de eu não sei se essa pessoa é confiável, eu não conheço a família. Não, tá todo mundo entre amigos, entre família. Então, essa barreira você já venceu. Então, uma forma de você treinar também as suas habilidades de venda é sentar e marcar com um amigo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu telefone, vai abaixar e vai ver quais são os seus amigos aí que estão na lista que tem, ou eles têm negócio, ou eles têm amigos ou familiares que têm negócio também, e você vai marcar com eles para apresentar o teu produto, o teu serviço. Você pode fazer online, presencial. Eu sempre gosto do online porque hoje isso te dá mais possibilidade, né, de você repetir isso várias vezes. Mas você pode também agendar uma visita presencial, porque o presencial que é muito forte, você consegue treinar muito se você vai no presencial, consegue olhar no olho, consegue sentir a respiração da pessoa, você consegue ver as expressões delas, isso te ajuda muito a entender o processo de negociação e venda. Então você vai pegar o teu telefone, vai nas pessoas aí que são empreendedores e que têm empresa, ou se você sabe que um dos seus amigos, familiares próximos conhece um fulano, ou tem outro primo que tem um negócio, essa é a tua base inicial de potenciais clientes e você vai usar isso, você vai usar esse recurso que eu estou te falando para você marcar e agendar suas primeiras reuniões. Tenta usar eles como uma experiência, tenta marcar reuniões com eles, vai a 10 reuniões, depois da 10ª reunião você vai ver quão tranquilo você vai estar, você vai ver que você vai estar muito mais relaxado, você vai estar com menos vergonha, você vai estar falando com mais propriedade do teu produto, do teu serviço. Você vai confiar mais no que você está vendendo e isso tem um grande valor. Então, pega aí a tua network, pega todo mundo que você conhece hoje, tenta agendar essas reuniões, tenta levar serviços e produtos diferentes em cada uma dessas reuniões para você testar o que funciona e o que não funciona. Né? Se você leva uma reunião, fala que você vende um site, vai lá e tenta vender um site. Vai na outra reunião e tenta vender um serviço de produção de conteúdo para rede social, vai lá e vende esse produto. E faz esses pequenos testes com pessoas da sua confiança. Então, se você conseguir fazer isso, repetir isso por diversas vezes, você vai ver o quanto você vai evoluir e você vai entender por que eu estou falando para você não contratar vendedores ainda enquanto você não tiver certeza de que você também pode vender. Porque isso, inclusive, vai te ajudar a treinar os seus próximos vendedores. Você vai mostrar para eles como funciona a cabeça do teu cliente. Você vai mostrar para eles quais são as reações de determinados clientes em determinados momentos da tua apresentação. Você pode testar diferentes fases. Você vai numa reunião 1, depois você leva uma apresentação. Vai na reunião 2, leva outra apresentação. Depois na reunião de fechamento, você leva outra apresentação. Você vai testando o que funciona e aí você vai ver que você tem muito potencial para vender. Porque, gente, não existe ninguém melhor do que você. O próprio criador do negócio, o próprio vendedor, o próprio operacional do negócio, você que cria o serviço com suas próprias mãos para vender. Porque é você que vai estar ali no campo de batalha. Então, qualquer um que você botar de fora para vender para você, ele não vai ter essa ideia de como as coisas funcionam por dentro. Né? Então, você vai poder falar com muito mais propriedade.
e você vai responder muito melhor todas as dúvidas e as sugestões e críticas dos seus clientes. Então, faça esse exercício, vai no teu network aí, mapeia todo mundo que tem negócio ou tem pessoas próximas que têm um negócio também, e aí você começa a agendar suas entrevistas, para você começar a se soltar e você começar a entender qual é o teu perfil de vendedor, porque existem vários perfis diferentes, né? Mas, obviamente, eu acredito muito que todo mundo que cria um negócio do zero precisa aprender a vender e é pura técnica, né? Não é talento, não é habilidade, como eu falei agora há pouco, é pura técnica. É só repetir, testar, ajustar e repetir por várias vezes que você vai entender o que eu estou falando. Agora vamos para um outro ponto, tá? E Leandro, tá, mas quanto que eu cobro dessa pessoa, né? Porque eu falei agora há pouco que, poxa, talvez você não tenha tanta segurança de falar o teu preço. É porque talvez ele não esteja muito claro para você, né? Relacionado ao valor que você entrega. Um preço, na hora de uma reunião, você tem que falar ele com segurança. Você tem que falar você confiando, porque se você não confiar no preço do teu produto, do teu serviço, o teu cliente também não vai confiar. Então, esse exercício de você entrar nas reuniões, de você vender, isso também vai te dando segurança em relação aos valores e você pode se surpreender. Eu, por exemplo, eu lembro que eu estava vendendo uma mentoria para uma pessoa. Aí ela já me seguia nas redes sociais, eu fiz uma reunião online com ela. Ela falou, Leandro, eu quero teu acompanhamento, eu tenho vários seguidores aqui, não consigo vender, eu quero monetizar, eu quero fazer dinheiro com esses seguidores aqui, como é que eu faço isso? Aí eu marquei a reunião com ela, aí dei todos os feedbacks que eu achava, já disse para ela, já ajudei, disse para ela o que ela já poderia fazer agora para aumentar as vendas, para vender alguma coisa. E sabe o que ela me falou no final? Eu agreguei tanto valor àquela reunião, eu disse tanto como eu fazia as coisas e como eu tinha chegado naqueles resultados, como eu tinha ajudado outras pessoas, que ela falou assim para mim na reunião, Leandro, depois que eu passei o preço, né? Eu falei, olha, minha mentoria custa 5 mil, eu estou te dando um desconto aqui, eu passo por você por 4 mil. Ela, Leandro, eu achei que fosse mais caro. Olha só, às vezes, é muito provável que quando você começar a fazer esse exercício, você vai entender o real valor do que você está vendendo ali. E você é o maior valor, o maior ativo do teu negócio. Você, o teu conhecimento, você vendendo o serviço, né, passa muita confiança. E às vezes você diminui o valor que você tem. Né? E quando aconteceu isso comigo, eu falei, caramba, então isso quer dizer que eu estou gerando muito valor para a pessoa e ela está vendo que vale muito a pena me contratar. Então, você entende que o valor que você cobra, né, tem que passar não só pela segurança em você passar aquele valor, mas também você entender o real valor do que você está oferecendo. Quando você vai para uma reunião, você tem que ter o interesse de ouvir 80% e falar 20%, porque esses 80% é que vai enriquecer a sua proposta de informação. Então, antes de qualquer coisa, antes de você falar, caramba, será que eu vou naquela reunião, o que eu falo? Não pensa no que você fala, principalmente se você está começando as primeiras reuniões ali. Pensa no que você vai ouvir, pensa nas perguntas que você vai fazer para o teu cliente, porque são essas perguntas que são fundamentais para você começar a se tornar um bom vendedor, começar a se tornar um ótimo negociador. Então, fazer esse exercício, né, de você entender o valor do teu negócio, de você entender o seu preço, passar com segurança isso vai te ajudar muito a ficar cada vez mais confiante, e quando você sentar frente a frente com o teu cliente, você não vai suar, você não vai ficar nervoso, porque você vai ter a clareza do que você está oferecendo, ele vai ter a clareza e a confiança de que você confia, acredita no seu próprio trabalho, e aí definitivamente o preço não vai ser mais um problema para você. Tá? Então, fique muito atento a isso, porque é muito importante que você passe essa segurança. O cliente, ele quer falar com você, ele quer sentir, porque você tem que partir do princípio que ele não sabe o que ele quer. Você vai dizer o que ele precisa. Na verdade, ele imagina o que ele quer, mas ele não sabe como aquilo é idealizado na prática. E quem tem domínio disso é você. Só você sabe como você vai executar aquilo que ele está te pedindo para chegar naqueles resultados, né? Então, você ter confiança do que você vende, qual o valor que você está agregando, qual o preço, e tendo a confiança que aquilo ali está entregando de verdade, que aquilo é uma troca justa, porque negociar é fazer uma troca justa, de você entregar valor e o cliente perceber que aquilo ali faz sentido para ele e ele está te remunerando por conta daquele valor que você está levando para ele. Então, ter clareza do preço é muito importante. Um outro ponto que eu quero deixar claro para você, muitas perguntas me fazem aqui, Leandro, mas
O que você acha? Eu estou começando agora, eu vou para uma reunião com clientes, será que vale a pena oferecer meu serviço de graça? Definitivamente, eu sempre dou a primeira resposta, não. Não ofereça nada de graça. Você sabe por quê? Porque o ser humano, o cérebro do ser humano, ele tem uma percepção de valor muito rápida, assim. Ele é capaz de olhar para você e julgar se aquilo ali tem valor ou não. Ele é capaz de olhar para uma embalagem bonita e acreditar que aquilo ali vale 10 vezes mais. E quando você chega falando que você oferece tal produto, tal serviço, e ele é de graça, a percepção de valor dele já vai lá embaixo. Ele já não entende que aquilo ali pode ser bom, talvez. Então, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: será que esse cara vai conseguir entregar mesmo? Será que ele vai me gerar valor? Ele não está me cobrando nada para fazer esse tipo de serviço. Você pode estar começando, você pode estar querendo criar portfólio, você pode estar querendo montar, fazer seus primeiros contatos e gerar os seus primeiros serviços para usar isso para vender depois. Mas eu sugiro fortemente que você não venda nada de graça. O que você pode fazer é cobrar menos, né? Ou você pode também falar assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de 1 mês. Eu não vou te cobrar esse primeiro mês, ou só vou te cobrar um preço de custo aqui, só para ele tirar o dinheiro do bolso, que já é uma grande coisa. E a partir do segundo mês, do segundo em diante, e aí você vai fazer um contrato com ele. Você só vai aceitar fazer o primeiro mês de graça se ele fechar um contrato com você de 3 ou 6 meses, sendo que no primeiro mês você faz de graça, mas a partir do segundo ele custa X reais por mês nos próximos meses. Nesse ponto, você está assumindo um compromisso com ele está dizendo: ok, não entendi que é de graça, você está fazendo de graça só o primeiro mês porque você quer fechar um contrato comigo de longo prazo. Então a percepção de valor na cabeça do cliente já muda muito. Uma coisa é você dizer assim: eu faço de graça para você, e não gerar nenhum compromisso do outro lado pelo cliente. Todo mundo vai querer essa oportunidade, mas ninguém vai enxergar valor em você, no que você faz, no que você entrega, e vai desconfiar do resultado que você está gerando. Outra coisa é você falar: olha, eu faço o primeiro mês e os próximos eu vou cobrar tanto, mas se você, aí você está buscando a contrapartida, se você fechar um contrato comigo de 3 ou 6 meses. Tá? Então eu sempre falo que o meu mínimo de contrato é 6 meses. Quando o cliente está muito reticente em relação ao teste do trabalho, eu não faço de graça, nem 1 mês, tá? Eu falo: então vamos fazer o seguinte, vamos fechar um contrato de 3 meses, que é o mínimo que eu consigo fazer para poder gerar resultado para você. Senão nesse tempo não vai dar certo, eu não vou conseguir mostrar para você o valor do trabalho, né? Eu não vou conseguir mostrar para você o que eu posso fazer por você de verdade, e aí a gente não vai ter, você vai achar que meu trabalho não é bom, não é ruim, o meu trabalho é ruim, porque eu não estou entregando valor suficiente. Combinado? Então, em relação a preço, você tem que fazer exatamente isso que eu te disse. O que você pode fazer é o seguinte: aproveite esses primeiros clientes, essas primeiras reuniões que você fechar para acumular experiências e criar cases. O que eu quero dizer com isso? Criar cases é você realmente criar seu portfólio. Principalmente se você está começando agora, você tem que entender que você precisa ter resultados para usar isso na frente. Você atendeu um cliente, você já tem que atender ele pensando no próximo, porque você vai pegar tudo que você fez para esse cliente e vai chegar numa próxima reunião com o próximo e falar: olha aqui, eu acabei de trabalhar para esse fulano, olha que legal que eu fiz para ele, olha os resultados que ele teve, olha os resultados que ele gerou depois que ele começou a trabalhar comigo. Então você tem que pensar com essa cabeça também. Quando você está, de repente, oferecendo um trabalho com baixo valor ou algo de graça para conseguir um contrato maior, você tem que entender também que você pode usar isso e você deve usar isso para levar para o próximo cliente. O case que você montar, que o portfólio que você montar, é o que você vai usar para continuar vendendo. E isso é uma escadinha. Isso é uma crescente. Você pegou o primeiro case, vai numa segunda reunião, apresenta ele. Vai numa terceira reunião, apresenta os 2 últimos. Vai na quarta reunião, apresenta os 3 últimos projetos que você fez. E aí você vai crescendo. Então, antes de começar, comece a ter essa ideia de que você está numa escadinha, você precisa subir degrau por degrau, mas que você precisa, acima de qualquer coisa, valorizar o teu trabalho. Então, vá no primeiro cliente, cria o primeiro portfólio, o primeiro case, vai no segundo, apresenta, vai no terceiro, e aí você vai ver uma coisa mágica acontecendo. Que coisa mágica é essa? É a mágica da credibilidade e da confiança e da autoridade. Você, a partir do momento que você traz resultado, você está trazendo prova social e autoridade. O que eu quero dizer com isso? A prova social é a prova de que outras pessoas compraram de você e elas estão satisfeitas.
né? E a autoridade, você está realmente mostrando que, pô, se esse cara vendeu para outras pessoas, se ele já atende essas empresas, ele entende do assunto, ele é uma autoridade. Então, a partir do momento que você começa a usar esse tipo de estratégia no meio das suas vendas, na sua prospecção aí, você vai gerando esse tipo de emoção, de sensação nos seus clientes. E, gente, pensa só, quanto mais clientes você tem, mais forte você vai ficando, mais casca você vai desenvolvendo e vai ficando cada vez mais fácil de vender, obviamente, se você tem a técnica certa ou se você usa essa técnica da forma certa ou não, ok? Então fica muito atento a isso antes de qualquer coisa, antes de você sair por aí prospectando e oferecendo seus valores de graça, ok? Usa isso a teu favor, peça sempre uma contrapartida, entenda que o cliente ele está ali no mesmo nível de você, tá? Porque uma coisa que as pessoas erram muito é o seguinte: caramba, eu vou numa reunião com um cliente, poxa, ele está sempre acima de mim. Você já reparou que as pessoas acham que, não, faça tudo para o cliente em primeiro lugar, o cliente quem manda. Eu não acredito nisso, até porque se você já chega nessa posição dele estar sempre em cima de você, a probabilidade dele enxergar realmente isso é muito maior, porque você vai estar deixando claro que ele é muito mais importante que você, mas na verdade, o que você tem que buscar na relação com o teu cliente é a equidade. É você igualar, equilibrar, falar de igual para igual. Por quê? Ele tem uma necessidade e você tem o que ele quer para resolver aquele problema. Ele tem um problema e você tem a solução. Então, quando você sentar na frente do cliente, quando você começar a conversar com ele, faça muita pergunta para entender quais são os problemas e aí você vai chegar junto com a solução para ele entender de verdade que você é o cara certo para atender ele. Aí você equilibra, você fica no mesmo patamar do seu cliente e aí você ganha grandes vantagens nessa negociação, porque a partir do momento que ele entender que ele tem um problema e você é o cara ideal para resolver aquilo ali para ele, pum, matou, entendeu? Então fica com essa dica aí, agora eu vou para uma próxima. Vamos voltar um pouco para a questão da venda. Se você ainda tem na tua cabeça que você precisa vender ou contratar, não vender, mas contratar uma equipe de vendas, eu acho que por mais que você tenha uma carteira de 10, 15 clientes, eu ainda acho que você não precisa contratar um vendedor. Por que eu não acho? Por que eu acho que você não precisa contratar um vendedor? Porque eu acho que você ainda precisa focar no teu operacional, porque a escala do teu negócio, crescer o teu negócio, vai depender muito mais de processo do que de venda inicialmente. Eu costumo sugerir o seguinte: a primeira pessoa que você tem que contratar na sua empresa é alguém para te substituir no operacional, porque essa pessoa ela vai te liberar mais tempo e energia para investir na venda e no crescimento do teu negócio. Quando você começa a ter 5, 10, 15, 20 clientes, o que vai acontecer é que isso vai te dar um trabalho de organizar processo, de gerir, vai dar um trabalho administrativo maior, de emissão de nota fiscal, emissão de boleto, de organização financeira, fluxo de caixa, gestão geral do negócio. Então, a partir do momento que você tem um grande volume de clientes, você tem que ficar muito mais focado na questão estratégica do negócio. Você não pode ser o seu eterno funcionário, a não ser que você queira trabalhar sozinho, né? Então, eu sempre sugiro para todos os meus alunos e mentorados que a melhor hora para você contratar um vendedor é quando você já investiu o suficiente na tua gestão e você já tem o controle total da sua gestão ali. É que você está gastando muito mais tempo gerindo o negócio do que realmente metendo a mão na massa. Então, antes de montar a equipe comercial, tenha certeza que você tem o controle total do seu negócio, você tem controle total da gestão do teu negócio, para aí sim você pensar em escalar usando equipe de venda. Porque equipe de venda é quando você já tem a certeza de quantos clientes você precisa e qual o teu objetivo final e você confia totalmente no teu processo. Porque uma vez que você confia totalmente no seu processo, você pode escalar o teu negócio, porque você tem a certeza que um cliente vai te dar tanto de retorno, né? Um cliente, se você traz um cliente, você precisa contratar 3 editores, 2 designers, um produtor de conteúdo. Então, isso faz parte da gestão operacional do seu negócio. Então, invista primeiro nisso, antes de contratar vendedores ou montar uma equipe comercial. Ok? Combinado? E outra coisa, depois que você já tem esse controle da sua gestão operacional do teu negócio,
depois que você entendeu que o teu processo está organizado, que você sabe quais pessoas contratar quando você trouxer um cliente novo, que você já tem ideia de que você pode tirar umas férias e o teu negócio está girando sozinho, sem que você precise se estressar, sem que você precise se estressar em gastar tempo e energia, talvez nesse momento você esteja preparado, não para contratar vendedores, mas para pensar no modelo de negócio ideal para você escalar. Antes de contratar vendedores, você precisa pensar no modelo de negócio ideal. E o que eu quero dizer sobre modelo de negócios? Quando eu estou falando de modelo de negócio, é um modelo de como o teu negócio gira de verdade, né? Por exemplo, aqui na empresa, na Quero Nugget, que é a produtora de vídeos para redes sociais, o nosso modelo de negócio é o seguinte, eu vendo serviços, né, para um nicho específico, tá? E a minha forma de receber é recorrente, né? Eu recebo todo mês, o cliente paga no cartão ali, é uma renda recorrente, todo mês acredita lá e ele recebe aquele pacote de vídeos todos os meses. Então eu entrego um pacote definido, ele sabe o que ele recebe, eu sei o que eu entrego, minha equipe sabe o que entrega e eu faço aquilo ali ser rentável, né? Ao ponto que quando entra um cliente eu sei que eu preciso contratar meio editor. Eu não preciso de um editor inteiro, né, para contratar, para receber a demanda de um cliente. Um editor que eu tenho, ele consegue atender 10 clientes. Entendeu? Quando você chega no modelo de negócio ideal, né, você sabe que isso está tão redondo, que você sabe exatamente qual perfil contratar quando entra o cliente, quando entram 10 clientes, quantos clientes entram. Né? E quando você tiver a noção disso, você tiver o total domínio do teu negócio em relação ao modelo de negócio, é isso que eu vou escalar, é isso que eu quero crescer, porque de repente você vai entender que o teu modelo de negócio é cobrar um valor menor e você só ensinar as pessoas a editarem vídeos também. Um outro modelo de negócio que a gente poderia ter aqui, por exemplo, é oferecer consultorias de edição de vídeo, né? Ou consultorias de como você montar a tua equipe de edição de vídeo. Então, o nosso modelo de negócio é vender serviço, só que o seu pode ser vender conhecimento, ou vender curso, ou vender treinamento. Então, pense qual o melhor modelo de negócio para você escalar, mas de acordo com o teu objetivo, não só profissional, mas como pessoal também. Que tipo de empresa você quer ter? Qual o tamanho da empresa que você quer desenvolver? Então, não adianta você sair vendendo por aí algo que você ainda não sabe como vai fazer. Não adianta você sair contratando equipe de vendas se aquele não é o melhor modelo de negócio para você naquele momento. Se aquilo não te satisfaz, se aquilo não gera a receita que você gostaria, se não gera a liberdade de tempo e liberdade geográfica que você gostaria. Esse negócio, para mim, hoje, a Quero Nugget está muito bem alinhada para mim, porque eu quero trabalhar de qualquer lugar. Eu acredito na cultura de que todo mundo pode trabalhar de qualquer lugar, contanto que ele tenha compromisso com a entrega e com a qualidade do produto que a gente oferece. Então, esse é o modelo de negócio que eu acredito ideal para mim, tá? Então, eu sugiro que você faça esse exercício antes mesmo de pensar em escalar o teu negócio e vender para muita gente. Faça uma revisão se aquele negócio ali está alinhado, se aquele modelo de negócio está alinhado com você, com o teu propósito. Fechado? E aí sim, depois que você tiver essas premissas validadas, depois que você entender que você tem a estrutura ideal, que seus processos estão organizados, que você fatura, sua margem de lucro é exatamente aquela que você tinha previsto quando entra um cliente, se você sabe quanto você gasta para trazer um cliente, né, o que a gente chama de CAC, que é custo de aquisição de cliente, quanto custa para você hoje trazer um cliente novo? Hoje eu sei quanto custa para a gente trazer um cliente novo aqui para a empresa. Por quê? Porque a gente investe em marketing. A gente tem um investimento mensal em marketing, em anúncios, e a gente sabe quanto custa para a gente, quanto a gente gasta até um cliente entrar aqui para a gente. Então, esse é um tipo de número que você precisa ter na sua mão antes de você pensar em montar uma equipe comercial ou pensar em escalar o teu negócio, em crescer o teu negócio, a tua agência aí. Então, depois que você já tem essas premissas validadas, que o teu negócio está alinhado com o seu propósito, que o teu negócio é o melhor modelo de negócio para você, que todo mundo na empresa entende o conceito do negócio e você tem a liberdade que você quer e você tem a lucratividade que você quer, que isso é muito importante. Às vezes as pessoas saem criando empresa e vendendo por aí sem saber quanto elas querem ganhar. Quanto é o teu prolabore hoje? Quanto você tira de salário, vamos dizer assim, né? Quanto que você recebe hoje? Você tem uma previsibilidade? Até onde você quer crescer? Quanto você quer faturar?
Onde você quer montar o teu escritório? Qual seria o escritório dos seus sonhos? Quantas pessoas você gostaria de gerir? Que tipo de liderança você gostaria de implementar na tua empresa? Então essas reflexões servem para você pensar no crescimento do teu negócio antes de sair vendendo, contratando equipe de vendas. Eu comecei esse vídeo falando disso, porque muita gente fala, Leandro, eu quero crescer o meu negócio, eu preciso contratar vendedores. Não, primeiro de tudo, recapitulando, você precisa aprender a vender. Segundo, você precisa aprender a ensinar a como vender. Terceiro, você precisa saber se esse modelo de negócio é ideal para você. Quarto, você precisa saber se esse negócio é o que você sempre sonhou. Quinto, você precisa entender se todo mundo na sua empresa está alinhado com o mesmo propósito. Sexto, onde você quer chegar com esse teu negócio? Que tipo de modelo de negócio vai fazer você feliz de verdade e se esse negócio vai atender o que você quer daqui para frente. Então, pensa nessas dicas que eu te dei, não saia contratando vendedor, pense em todos esses pontos que eu sugeri para você agora, faça um mapeamento aí de tudo, pega o histórico de faturamento do teu negócio, define principalmente desde o início, por mais que você só tenha um cliente ou não tenha nenhum cliente, você já tem que saber quanto você quer ganhar, por exemplo. Você já tem que saber que você vai precisar ser o principal vendedor da tua empresa no início. E para isso é preciso técnica, não é talento, não é habilidade. Eu repito isso diversas vezes nos meus cursos, nas minhas lives, nos treinamentos. Vender é pura técnica, você precisa só aprender, repetir e ajustar aquilo ali. E aí sim você vai começar a ter uma noção do que é ter um negócio, do que é vender o serviço de marketing, do que é construir a tua agência. Isso vai te dar uma segurança, uma confiança e depois você começa a cuidar da gestão, a cuidar do seu operacional, a entender que seus processos estão super bem organizados antes de você sair aí pensando em crescer a tua empresa. Eu já cometi diversos erros. Eu lembro que na época que eu comecei na agência lá, a gente tinha poucos clientes que pagavam um ticket alto pra gente, pagavam um FII mensal bom pra gente, só que a gente se acomodou, a gente não sabia vender, eu não soube vender, né? Na verdade eu sabia, mas eu parava, eu não tinha um processo de venda. Eu vendia por indicação, alguém me indicava, eu ia lá, aproveitava a oportunidade e vendia. Só que você precisa ter uma prospecção ativa. E quando eu falo de aprender a vender, é aprender realmente que você precisa oferecer muito mais os seus serviços. Você precisa oferecer sempre os seus serviços, você precisa ter estratégias que te tragam leads todos os dias para você ter sempre uma possibilidade, né, de crescimento ali na tua mão, porque você precisa ampliar a tua carteira de clientes. É muito melhor ter vários clientes que te pagam um ticket menor do que ter poucos, porque foram esses poucos que me fizeram quebrar pela primeira vez. Você já deve ter ouvido a minha história em algum dos outros vídeos, alguma live, ou se você também já é meu aluno, você já sabe dessa minha história, que eu sempre faço questão de contar. Então, pensa nesse tipo de coisa. Não coloque todos os ovos numa cesta só, pense em modelos de negócio diferentes, modelos de serviços diferentes que você possa oferecer para esse teu cliente e aí sim, depois de tudo isso, passar por todo esse processo, você vai pensar em contratar vendedores ou equipe de venda, equipe comercial para alavancar o teu negócio. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Dá esse like, compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, comenta embaixo desse vídeo ou me manda mensagem no direct lá no Instagram que eu terei o maior prazer em te ajudar. Muito obrigado e um abraço.